Boa tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um tema cujo título é Quem é Filho de Deus? É um tema baseado no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Quando Deus fez o mundo e todas as coisas que nele existem, Deus também fez o homem. Está escrito: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. No início, mais precisamente no Jardim do Éden, o homem podia comunicar-se com Deus, ter com ele comunhão, pois era semelhante a Deus e não tinha pecado. Eram santos, tinham sabedoria e poder de decisão, isto é, o livre-arbítrio. Porém, Adão e Eva só conheciam o bem. Porém, irmãos, Adão e Eva pecaram. Pecado por desobediência, uma vez que comeram do fruto da árvore do bem e do mal que Deus havia proibido que comesse. Essa árvore estava no meio do Jardim do Éden. Eles também pecaram por incredulidade, uma vez que não acreditaram na palavra de Deus que lhes disse: se comerem do fruto dessa árvore, é certo que morrerás. Ao comer desse fruto, Adão e Eva se rebelaram contra Deus e a sua palavra e permitiram que o pecado adentrasse ao mundo. É evidente que quando Deus falou que se eles comessem do fruto, morreria, ele estava falando de um segundo tipo de morte. Ou seja, a morte espiritual. Ao comerem, eles não morreram imediatamente. Eles não morreram fisicamente. Porém, a morte moral e espiritual ocorreu de imediato. A vida de Deus que habitava dentro deles morreu, pois o pecado destruiu a comunhão que eles tinham com Deus, dando lugar a uma natureza pecaminosa. Todos os descendentes de Adão e Eva nascem com essa natureza pecaminosa, herança do pecado cometido por eles. Talvez você esteja incrédulo quanto a isso, mas quando você planta uma determinada semente, por exemplo, trigo, o que você espera colher? Logicamente, trigo, né? Então, a semente do pecado só pode gerar pecado. E essa natureza pecaminosa que determina no ser humano o desejo de seguir o seu próprio caminho. Um desejo egoísta que ignora a Deus e ao próximo. Observe que não estou dizendo que todos nós pecamos junto com Adão, ou que o pecado cometido por ele foi imputado como herança para nós. Não, jamais. O que realmente quer dizer é que herdamos uma natureza pecaminosa, um gene que estava no nosso pai Adão, que em nós existe e faz com que muitos sejam incapazes de obedecer a Deus e de lhe agradar.
Mas você pode estar perguntando, o que tem isso a ver com ser filho de Deus? Aguarde um momentinho, nós vamos chegar lá. Com a queda de Adão, as suas gerações tornaram-se até certo ponto independentes de Deus, e começaram a fazer seus próprios julgamentos entre o bem e o mal. Porém, irmãos, todo julgamento feito pelo homem é imperfeito e na maioria das vezes pervertidos. Essa não era a vontade de Deus, pois ele, como sua infinita sabedoria e bondade, desejava que o homem só conhecesse o bem e dependesse dele em tudo. A queda fez com que o homem passasse a conhecer o mal. Adão perdeu a comunhão que tinha com Deus. Isso é um fato. Ele foi posto fora do jardim do Éden e iniciou sua vida com sofrimento. E o pior é que ele transferiu para Satanás o que Deus lhe havia entregado: o poder sobre todas as coisas existentes no mundo. A Bíblia nos revela que o diabo é pecador, sendo sua semente o pecado. A mulher Eva, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Dessa transgressão nasceu os filhos do pecado. Logo, nasceram ali os filhos de Satanás, pois filhos do pecado geram pecadores. Daí surgiu o primeiro assassinato através de Caim, pois os filhos de Adão tinham a natureza que estava dentro de Adão, e se a natureza de Adão é pecaminosa, seus filhos também são filhos pecadores. Porém, Deus não peca. E eles, portanto, não poderiam ser chamados de filhos de Deus, pois a natureza de Deus não é o pecado. E se filho do pecado gera pecador, e se o pecador gera pecador, e se todos estão sobre a terra são descendentes de Adão, e se Adão pecou, temos que, na verdade, todos que se dizem filhos de Deus estão muito longe de serem realmente filhos de Deus. Isso é, todos que se dizem filhos de Deus, mas na verdade são filhos do pecado e por isso jamais poderiam ser filhos de Deus. Mas Deus sabia de tudo isso. Por isso ele mesmo, como arquiteto do mundo, predestinou para ser o homem uma forma de redimir o pecado. Ele predestinou para que todo ser humano pudesse, de alguma forma, ser redimido do pecado através do seu Filho amado, Cristo Jesus. Com a morte no Calvário, ele nos libertou dessa maldição. E isso foi estendido a todos os homens, todos, sem nenhuma exceção. Todos foram redimidos pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Ali começa a nossa salvação. Todos recebem a graça da salvação. Todos são chamados para a salvação.
todos têm o mesmo direito à salvação através de Cristo Jesus. Então partimos do mesmo pressuposto. Se semente de trigo produz trigo, da mesma forma, filhos de Deus só podem produzir filhos de Deus, e filhos do pecado só podem produzir filhos do pecado, pois são árvores distintas. Se isso é verdade, irmãos, por que temos tantos filhos de Deus brigando como cães sarmentos pelo osso? A resposta é simples. Porque não bastam palavras, pois até o joio é semelhante em semente e em aparência ao trigo. Até o joio é semelhante, mas interiormente a semente e a planta do joio são malignas em relação ao trigo. Por isso, irmãos, é preciso que o corpo produtor da semente seja um corpo transformado. E como verdadeiro filho de Deus, não deverá ser filho do pecado. Não deverá ser como Adão, embora possua um corpo de carne, sendo descendente da semente de Adão e não só da semente espiritual que o levou à queda, mas daquela que ele e todo homem possui em seu corpo carnal e que se perpetua em toda a humanidade, que deve ser combatida e anulada pela presença da semente de Deus, Cristo Jesus. Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então será necessário que o Filho de Deus nascesse de uma virgem. Isso é real. O Filho de Deus tinha de nascer de uma virgem. Como a semente de Adão poderá produzir filhos de Deus. Não pode. Não tem como. Quem então terá nascido da semente divina em terra virgem? As Escrituras dizem que o anjo anunciou: eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E diz, ainda que as Escrituras, que a semente, a palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus Cristo não é só semente de Deus. Não. Ele não é semente de Deus apenas em palavras, mas também é em carne. E por isso que Deus fala que quem nele crê será salvo. Isto é, se declararem que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, que ele deve ser guiado, pois só quem é Filho de Deus possui as palavras de Deus e deve ser ouvido e seguido. Então é claro, quem crê em Cristo Jesus será salvo. Para isso, não é só falar eu creio, é também segui-lo, é fazer as mesmas coisas que ele fazia nessa terra. Nenhum outro segmento, por melhor que seja, poderá tornar um homem, uma pessoa, uma mulher, filho de Deus. Não. Pois onde estiver o homem, ali também estará a natureza pecaminosa.
E isso é plenamente atestado pelas viciosas vidas dos fiéis, pela sua inconstância, mesmo dentro das religiões salvíficas. É um quadro aterrador, irmãos. Mas sabemos que Cristo Jesus é o único Filho de Deus e, por isso, o único capaz de semear a semente de Deus. Por isso é que podemos afirmar que são filhos de Deus todos que praticam as mesmas obras de Cristo, pois cada semente produz de acordo com a sua natureza, de maneira que são filhos de Deus os que praticam as obras de Cristo. Mas o Filho de Deus deve ter o caráter do Pai. Mas Cristo, com sua morte, não nos deu a salvação. Sim, é verdade. Ele morreu, mas não deu a salvação para nós. Porque nem todos aceitam essa salvação. A salvação não é imposta. Não. Muitos mesmo serão chamados de filhos de Deus, simplesmente porque suas obras são aparentemente iguais a obras de filhos de Deus. Porém, os verdadeiros filhos de Deus não são os de aparência externa, mas os de natureza interna. Por isso, a aparência externa, isto é, as obras jamais serão suficientes para fazer qualquer criatura de Deus um filho de Deus. Pois a própria Escritura diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Por essa razão, ninguém se torna um filho de Deus mediante boas ou más obras. Todos são filhos de Deus por ocasião da graça. Diz a palavra de Deus: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Todos são filhos de Deus pela graça. O dom, a virtude, o predicado, a dádiva, o beneplácito, o favor imerecido e gratuito de um Deus todo bom, perfeito e amoroso. Assim, irmãos, não por obras, mas simplesmente todos são filhos pela graça. Isso é, por causa do infinito amor de Deus, que desejou que fosse assim. É dom de Deus. Deus adota como filho a quem não merece, pois a graça vem do Senhor e está escrito que é dom. Está escrito: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Existirá bem maior que esse? Haverá benefício maior que esse? Não, não há. E mesmo assim, muitos renegam e vivem como se fossem cães sarnentos, brigando por um osso, idólatras, mentirosos, prostitutos, sábios segundo o pecado e loucos segundo Deus, depravados, maus, violentos, blasfemos, coisas, aliás, que são muito longe da graça de Deus, permanecendo perto de Satanás e do inferno. Não foi a graça de Deus que falhou, e sim o homem que a rejeita. Logo,
Todo aquele que permanece no pecado, vivendo no pecado, não pode ser chamado de filho de Deus. Pois quem vive no pecado não tem parte com Deus, pois é filho de pecado, servo de Satanás. Deus e o pecado não se misturam. A essência do pecado está no egoísmo, apegamento aos prazeres ou coisas para si mesmo, sem se preocupar com o bem-estar dos que estão à sua volta e com os mandamentos de Deus. O egoísmo leva à rebelião contra Deus e contra a sua lei. O pecado leva à corrupção moral dos seres humanos, opondo-se a toda vontade sadia, corrompendo os bons costumes. Pecador não é somente aquele que pratica as más ações, mas também aquele que as apoia, que se deleita, que sente prazer e acoberta as más ações praticadas por outros. Como uma pessoa controlada pelos seus desejos pecaminosos, por sua escravidão ao pecado, poderá pleitear ser filho de Deus. Jamais pode pleitear. A Bíblia é clara. Só pelo fato de ser criado por Deus, não nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia fala que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 20 e 21. Na esperança de que alguém, também a mesma criatura, seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então essa é a esperança minha, sua, daqueles que somos pecadores, mas esperamos pela liberdade da glória dos filhos de Deus. O fato do ser humano não pôr fim às ações pecaminosas resultará com toda certeza em morte espiritual e perda da herança no reino de Deus que nos legou Cristo Jesus. Não podemos dizer que todas as pessoas são filhos de Deus, muito embora todos nós sejamos criaturas de Deus. Toda a criação tornou-se sujeita ao sofrimento, às catástrofes físicas por causa do pecado humano. Mas Deus determinou que a própria natureza será redimida e recriada. Chegará o dia em que haverá um novo céu e uma nova terra, uma pronta restauração de todas as coisas segundo a vontade de Deus. Promessa feita no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 23. E nós não ficamos colocados de lado, pois Deus promete que, assim como por um único homem entrou o pecado no mundo, também por um único homem chegou a salvação ao mundo. Estamos separados de Deus, escravizados pelo pecado, por Satanás e suas hostes malignas. Satanás mantinha o ser humano no cativeiro. Todos estavam sob condenação divina. Porém, Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, já havia dado uma solução a todos. O perdão, a ajuda e salvação para essa situação trágica. O plano de salvação de Deus para a humanidade, desde o princípio, tinha sido posto em prática. Para isso, Deus, dentro de suas normas de justiça, leva-nos a um relacionamento correto com Ele
e nos liberta do poder do mal. Por isso ele enviou seu Filho unigênito a esta terra, para como homem, nascido de mãe humana e virgem, e como Deus, pois, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, para restaurar o homem com ele e com todas as coisas existentes à sua volta. Foi necessário, portanto, que Cristo Jesus fosse crucificado, sofrer toda sorte de humilhação, por fim, morrer na cruz do Calvário em lugar da humanidade, para que esta humanidade fosse redimida. A crucificação, irmãos, e a morte de Cristo Jesus é a essência e o fundamento do plano divino de nossa redenção. Com a morte de Cristo, fomos libertos do pecado, o que nos torna servos de Deus, pois quem paga o resgate passa a ser também o dono. Então, qual é a nossa parte? Nós somos pecadores e transgredimos contra Deus, e então devemos chegar a Ele. O caminho está aberto, pois a nossa dívida já foi paga por Cristo Jesus. E com arrependimento sincero, invocar a Deus pelo perdão e pela provisão divina da salvação. Quando nos apresentamos diante dele, desprovido de todo orgulho, com sinceridade e não com palavras, Deus com certeza opera em nós a salvação. Somos então chamados ao arrependimento e à fé. Sabemos que não podemos ser salvos através de nossas obras ou por nossos esforços, pois nossa dívida é impagável. Então, o Espírito Santo entra em cena e nos dá o poder e a capacidade de voltar-se para Deus, e todo aquele que responde com fé e arrependimento, afastando-se de suas más obras e aceita a Cristo como verdadeiro Filho de Deus, Senhor e Salvador de nossas vidas, recebem graça adicional para a sua regeneração e novo nascimento, passando a viver uma vida cristã, esforçando-se para resistir ao pecado e servir a Deus. E essa graça que nele opera intercede por nós. Amém.